Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Vocês perguntam se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão leva a estas outras. É permitido para aquele que se afoga cuidar de se salvar? É admitido para aquele em quem entrou um espinho retirá-lo? É lícito ao que está doente recorrer à medicina? As provações têm por finalidade útil o desenvolvimento da inteligência e também o despertar da paciência e da resignação. Um homem, portanto, poderá nascer numa situação penosa e complicada, precisamente para obrigar-se a encontrar os meios de vencer essas dificuldades. O seu mérito consistirá em suportar, sem queixar-se, as consequências dos males que não pode evitar. Cabe-lhe perseverar na luta, sem se desesperar se não for bem-sucedido. Jamais, todavia, deve entregar-se à indiferença diante de suas provações. Esse abandono voluntário às circunstâncias amargas é mais preguiça do que virtude. Esta questão nos conduz naturalmente para uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá algum mérito em você criar aflições para si próprio, agravando as suas provas por intermédio de sofrimentos voluntariamente buscados? A essa indagação responderei afirmativamente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações tenham a finalidade de fazer o bem a seu próximo, uma vez que você vivenciará a caridade pelo sacrifício. Direi que nenhum mérito haverá quando os sofrimentos e privações visam somente o bem pessoal daquele que a si mesmo os inflige. Neste caso, contrariamente a um ato de caridade, temos aí somente o egoísmo inspirado por fanatismo. Façamos aqui uma grande distinção. No que lhe toca pessoalmente, contente-se com as provas que Deus lhe envia. Não queira aumentar o peso da sua própria cruz, já de si tão pesada. Aceite-as sem queixumes e com fé, eis tudo o que de você se espera. Não enfraqueça seu próprio corpo com privações inúteis e sacrifícios sem propósito. Você necessita de todas as suas energias para cumprir a sua missão de trabalhar na terra. Torturar-se voluntariamente e martirizar o seu corpo é contrariar a lei de Deus. Deus o provê de meios de sustentar e tornar saudável o seu corpo, e desgastá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Use, mas não abuse, é a lei. O abuso das melhores coisas já traz em si a sua punição pelas consequências inevitáveis de cada abuso. Já outra é a questão dos sofrimentos que você se imponha, visando a aliviar o sofrimento de seu próximo. Se você suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que necessita de agasalho e de alimento, e se o seu corpo disso se ressentir, você fará o sacrifício que é abençoado por Deus. Você que deixa sua moradia confortável para ir ao barraco infeliz, a fim de levar consolação. Você que suja suas delicadas mãos, socorrendo as chagas alheias. Você que se priva do sono para velar na cabeceira de um enfermo que é apenas um seu irmão em Deus. Você, enfim, que usa sua própria saúde para a prática de boas obras. Todos vocês já têm nesses gestos de amor os sacrifícios voluntários abençoados pelo Pai de Misericórdia, porque a alegria do mundo não lhe secou os corações. Vocês não se entorpecem no seio das volúpias atordoantes da riqueza. Contrariamente a isso, vocês se fizeram espíritos consoladores de pobres infelizes. Você, porém, que se retirou do mundo para evitar as tentações e vive isoladamente, que utilidade você tem na terra? Onde está a sua coragem diante das provações, se você foge da luta e abandona o bom combate? Se você quer um sacrifício enobrecedor, antes mortifique a sua própria alma e não a carne. Fustigue o seu orgulho. Receba as humilhações sem se queixar. Mortifique o seu amor próprio. Faça-se forte diante da dor da injúria e da calúnia, que são dores mais profundas do que as que alcançam o corpo físico. Somente aí você tem os verdadeiros sacrifícios voluntários, cujas feridas serão contadas em seu benefício, porque essas feridas atestam a sua coragem e a sua submissão à vontade de Deus. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Por fim nas provas.
Pode-se pôr um fim nas provações do próximo quando isso seja possível, ou devemos, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que as provações sigam o seu curso? Já lhes dissemos e repetimos muitas vezes que vocês estão neste mundo de expiações para concluírem as suas provas. Também já dissemos que tudo o que lhes acontece é uma consequência de suas vidas anteriores. Vocês pagam os juros da dívida de amor que têm a resgatar. Colocar um termo nas provações do próximo, contudo, é um pensamento a ser ponderado. Ele provoca em certas pessoas resoluções que devemos combater, porque resultam em funestas consequências. Alguns pensam que, já que estamos na Terra para expiações, as provas devem seguir o seu curso. Outros há tão extremados que vão além disso, pretendendo não somente fazê-las seguir o seu curso, nada fazendo para atenuá-las, mas ainda querem torná-las mais vivas, a fim de fazê-las mais proveitosas. Eis dois grandes erros. É certo que as provações devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas porventura vocês conhecem qual é o seu curso? Sabem vocês, por acaso, até que ponto elas devem ir, e se o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento deste ou daquele de seus irmãos: este sofrimento não irá mais longe? Sabem vocês se a providência divina não os escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Não digam, portanto, quando vocês virem um dos seus irmãos em duras provas: esta é a justiça de Deus e necessário se faz seguir o seu curso. Digam, porém, ao invés disso: vejamos que meios meu Pai misericordioso me concedeu para abrandar o sofrimento deste meu irmão. Vejamos se minha consolação moral, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs em mim, nas minhas mãos, o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se Ele não me deu a mim, também como prova, também como expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Auxiliem-se, pois, em suas respectivas provas. Não se considerem instrumentos de tortura. Contra essa ideia de aumentar o sofrimento do próximo, deve revoltar-se todo homem de bons sentimentos, e principalmente todo espírita. O espírita, mais do que qualquer outra pessoa, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que a sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de consagração do bem. O espírita deve saber que, por mais que faça para contrariar os desígnios do Senhor, a justiça divina seguirá seus próprios caminhos. Por isso ele pode, sem receio, empenhar todos os seus esforços para atenuar o amargor da expiação de seu próximo, certo de que somente Deus poderá detê-la ou prolongá-la, segundo o que ele julgue ser melhor para quem sofre. Não seria um grande orgulho do homem crer-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma dentro da ferida? Não lhe seria a manifestação de um grande orgulho aumentar a dose de veneno nas vísceras daquele que já sofre, sob o pretexto de que essa é uma expiação? Considerem-se todos sempre como um instrumento para fazer cessar a dor. Que os seguintes princípios iluminem seus atos. Todos vocês estão na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem empregar todas as suas energias para abrandar a expiação de seus irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Abreviar a vida de um doente. Um homem agoniza, aprisionado de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças de recuperação. Será permitido poupá-lo de alguns instantes de angústias, abreviando-lhe o fim? Quem lhes daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir o homem até a beira de um precipício para daí o retirar, a fim de fazê-lo despertar para si mesmo e trazê-lo para outro modo de pensar sobre os valores da verdadeira vida? A qualquer extremo que chegue uma agonia, ninguém pode dizer com absoluta certeza que a derradeira hora lhe é chegada. A ciência, por acaso, nunca se enganou em suas previsões? Eu bem sei de casos que, com razão, podem ser considerados desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança de retorno definitivo para a vida e para a saúde, há também inumeráveis exemplos de, no momento de render-se ao último suspiro, o doente reanimar-se e recobrar as suas faculdades por alguns instantes. Esta hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de grande importância. Vocês ignoram as reflexões que pode fazer um espírito nas convulsões da agonia e de quantos tormentos ele poderá poupar-se com um repentino clarão de arrependimento.
Um materialista que nada vê além do corpo físico e que não leva em consideração a existência da alma, esse materialista não pode compreender estas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor dos últimos pensamentos de um agonizante. Abrandem os últimos sofrimentos do enfermo o quanto vocês puderem. Guardem-se, porém, da ideia de abreviar-lhe a vida, mesmo que seja por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro espiritual daquele que parte. Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida. Aquele que está aborrecido da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de procurar a morte em trabalhos acima de suas forças, com o pensamento de tornar útil a sua morte? Que o homem se entregue à morte por si mesmo ou busque a morte por outros meios, a sua finalidade será sempre abreviar a sua vida, e por consequência, se não há um suicídio de fato, há um suicídio intencional. A ideia de que a sua morte servirá a qualquer coisa útil é uma ilusão. Isso não é mais do que um pretexto para dar um colorido diferente ao seu propósito de extinguir-se, para desculpá-lo diante de seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu próximo, cuidaria de alongar a sua vida. Não procuraria meios de morrer, porque uma vez morto, dessa forma já não serve para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil. A verdadeira abnegação consiste em defrontar-se com os desafios, aceitando o sacrifício de sua vida se necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte através do desgaste propositado de suas energias, ainda que para prestar serviços, anula todo o mérito de suas atividades. Luís, Paris, 1860. Um homem que se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que sucumbirá, poderá ser considerado como um suicida? Desde que não haja a intenção de buscar a morte no seu ato, não há suicídio. Há, isto sim, devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Quem, porém, poderá ter essa certeza? Quem diz que a providência divina não reservará um inesperado meio de salvação no momento mais crítico? Pode a providência divina, muitas vezes, levar a prova da resignação até o extremo limite do risco da própria vida de quem queira salvar a um de seus semelhantes. E então, no último minuto, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outros. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação pela submissão à vontade de Deus e por terem em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Não poderiam tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Estes sofrimentos podem tornar-se proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, serão proveitosos para outros se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem a si mesmos aqueles que sofrem, eles contribuírem para o bem-estar material de seu próximo. Serão proveitosos moralmente pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. O exemplo da força da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Luís, Paris, 1860.